bonjour, mes amours, bonjour. Vous allez bien? Oui? Je l'espère bien. Hoje será a nossa 18ª leitura. 18ª leitura. E eu escolhi para hoje, desculpe, né? Angelinha escolheu para hoje apenas um trecho do Goncourt deste ano. Este Jean-Baptiste, em italiano é Andrea, mas em italiano, em francês fica Andrea. Este magnífico escritor ganhou o Prêmio Goncourt de 2023. O livro é excelente e se chama Veiller sur elle. Veiller, vigiar, tomar conta sobre ela. Aí você começa a ler o livro e você descobre quem é ela, né? Então, queridos, nós estamos nos inícios do século XX e um menino, uma mãezinha está esperando um menininho. Ela não sabia ainda se era menino ou menino, antigamente a gente não sabia, né? E ela então vai até, é italiana, o marido também, desculpem. Ela então vai até o ateliê, ou oficina onde o marido está trabalhando, e quando o marido bate com algum martelo ou faz um barulho com um cinzel, o neném se mexe. Aí ela diz: este aqui vai se chamar Michelangelo. E de fato, nasceu, e o sobrenome era Vitaliani, Michelangelo Vitaliani, mas o apelido dele era Momo. Infelizmente o pai morreu na Primeira Guerra e a mãe então não tinha como criar esse garotinho, pequenininho, e ela então deu a uma pessoa, a um senhor italiano, também escultor, que cuidasse de Mimo. Ele não gostou nada, aliás, ela é uma pessoa má, né? Uma pessoa de um caráter muito feio, e para ele o incomodava que Mimo se mostrasse o grande escultor que ele viria a ser. Sim. E Mimo conhece a segunda personagem, tão importante quanto ele, desse livro maravilhoso, que se chama Viola Orsini. Essa família Orsini, uma família importantíssima da cidade, uma cidade, eles moravam mesmo num tipo de um castelo medieval. E ele, no início, ele não tinha nenhum acesso, mas este menino e esta menina vão ser unidos para o resto da vida. É uma amizade, como é que eu posso dizer a vocês? Em francês se diz indéfectible. Uma amizade que não acaba nunca, uma amizade eterna. Um não vive sem o outro. E quando finalmente cada um, ele, o Mimo, seguiu a vida dele, se tornou um grande escultor, e ela ficou inteligentíssima, cultíssima, o que não era uma coisa normal naquela época, né? Onde se viu mulher ler, ficar sabida. Mas não, antigamente tinha esse pensamento, né? E então, essa amizade, ela nos acompanha o livro todo. Ângela, até agora você não falou o que é ele, do título. Bom, o nosso querido Michelangelo Vitaliani, o nosso querido Momo, ele, entre outras obras magníficas, ele faz uma Pietà, inspirado pela Pietà do grande Michelangelo, o xará dele, né? Só que é o Buonarroti. E ele faz uma Pietà um tanto diferente. Isso é que eu vou mostrar, é a leitura que eu escolhi para apresentar esse livro a vocês, que espero que vocês o leiam.
essa Pietà ficou, o Vaticano achou por bem deixá-la em um mosteiro. E é nesse mosteiro que o Mimo decide passar o final da vida dele, onde ele morre, perto da estátua que ele construiu, perto da Pietà que ele construiu. Então, Veillez-sur-Elle, ele fica perto para tomar conta da Pietà. Há também quem interprete que ela é a Viola Orsini e que ele também tomava conta dela. Mas eu acho que vocês vão ler, na minha opinião, esse elle é a Pietà. Essa estátua tão comovente, né? Pietà é piedade, em francês pitié. Nós também, católicos, a chamamos de Nossa Senhora das Dores, Mater Dolorosa, de você ficar em frente, né, admirando, ela está no Vaticano, né, na igreja de São Pedro. Vamos lá? Avant de parler de l'hystérie qui accueillit les premières apparitions de la Pietà, Williams consacre une courte page à sa description. Il rappelle en premier lieu que la statue fut d'abord appelée Pietà Orsini, du nom de ses commanditaires, lesquels auraient tout fait dans les années qui suivirent sa livraison pour rompre cette association. Avec succès, puisqu'aujourd'hui les documents confidentiels qui la concernent ne la désignent que du nom de son créateur, Michelangelo Vitaliani. La Pietà présente de nombreuses similarités avec son illustre ancêtre, celle de Michelangelo Buonarroti, exposée à la basilique San Pietro de Rome. C'est une sculpture en ronde bosse, 1,76 m de haut, 1,95 de large, 80 cm de profondeur. Contrairement à cette dernière, cependant, la Vitaliani ne semble pas destinée à être exposée en hauteur. Son socle, à proprement parler, n'est épais que de 10 cm. Fidèle à la tradition, la Pietà représente la Vierge tenant son fils après sa descente de croix. Là encore, le modèle roman ne semble pas loin. Le Christ est allongé sur les genoux de sa mère. La précision anatomique est poussée, plus encore que chez Buonarroti, ou plus exactement, la précision est comparable, mais Vitaliani, contrairement à son prédécesseur, ne cherche pas à rendre son Christ beau. Les séquelles de la crucifixion sont visibles dans la rigidité du corps, saturé d'acide lactique. Paradoxalement, traduire la raideur d'un matériau dur comme le marbre n'est pas chose aisée. Elle suppose un ciseau de génie, puisqu'elle ne devient apparente que par contraste. Contraste avec l'apaisement du visage, le demi-sourire sur les lèvres de l'homme. Vitaliani ne cherche pas à rendre son Christ beau, mais il est, malgré lui, ses joues glabres, creusées par l'agonie, ses yeux clos, tout juste fermés par la main apaisante de sa mère. Une troublante impression de mouvement se dégage de l'œuvre, là encore en opposition avec celle hiératique
de Buonarroti. Impression qui n'a rien de métaphorique. De nombreux spectateurs qui l'avaient fixé trop longtemps ont juré l'avoir vu bouger. Les contrastes atteignent son apogée avec la figure de Marie spectaculaire. La mère fixe son fils avec un sourire tendre, une étrange absence de peur et d'angoisse où beaucoup ont cherché l'explication du mystère et de l'hystérie. La Vierge n'est que douceur. Une mèche de cheveux tombe dessous son voile sur sa joue gauche. Son visage est d'une intense sérénité, plein de cette vie qui vient de quitter son enfant. Williams se corrige. Plutôt que de la sérénité, c'est presque de l'espoir qui se lit sur ses traits. La dernière émotion que l'on s'attendrait a y voir. Então, eu vou parar aqui porque o capítulo vai ficar muito grande, né? Então, vamos lá, queridos. Eu não falei para vocês do Jean-Baptiste Andréat, que é jovem. Ele é de 71, então ele tem 52 anos, e ele escreve muito bem. Eu já tenho 2 livros dele que eu estou de olho. Um se chama Marraine, Minha Rainha, e o outro, Ângela, Memória da Velhinha. São 2 livros, e esse aqui foi com esse que ele ganhou o Goncourt. Vamos lá? Antes de falar de histeria, quer dizer, de agitação, de delírio, êxtase, porque aqui ele está explicando o que as pessoas sentem, sentiam, porque ela agora está escondida no mosteiro, só os monges podem ver, e também se sentem perturbados por essa pietà tão diferente, tão linda quanto, mas diferente, que suscita no espectador l'hystérie, ça veut dire l'agitation, l'extase. Então, antes de falar da histeria que acolhe as primeiras aparições da pietà, Williams, que é um professor que se dedicou ao estudo desta pietà, o professor na ficção, né? Williams dedica uma página curta à sua descrição. Ele lembra, em primeiro lugar, que a estátua foi primeiramente chamada Pietà Orsini, do nome dos que financiaram. Foi a família da Viola que financiou o mimo para fazer a Pietà. Pelo nome dos seus financiadores, os quais teriam feito tudo nos anos que seguiram a entrega da Pietà para romper essa associação com o mimo. Com sucesso, já que hoje os documentos confidenciais que a concernem só a designam pelo nome do seu criador, Michelangelo Vitaliani. A Pietà apresenta numerosas similaridades com sua ilustre ancestral, a de Michelangelo Buonarroti, exposta na Basílica de São Pedro, em Roma. É uma escultura en rond de bosse, quer dizer, em 3 dimensões, como é a Pietà do Michelangelo. Ela é em 3 dimensões, ela mede 1,75 m de altura. Ela é 1 centímetro menor do que a do Buonarroti, que era 1,74 m. E 1,95 m de large, 1,95 m de largura, igualzinho a do Buonarroti, e 80 centímetros de profondeur, 90 centímetros de profundidade. Ela é maior
bem maior do que a do Buonarroti, que tinha só 69, tem só 69 centímetros. Eu fiz essa comparação. Vocês não vão achar, não adianta, porque eu já procurei, porque é uma obra de ficção, lembrem disso, é um romance, mas com essas alusões perfeitas, né, a obras-primas, né? Contrariamente a esta última estátua, entretanto, a Vitaliani não parece ser destinada a ser exposta em altura. O seu pedestal, son socle, falando corretamente, a proprement parler, só tem de altura 10 centímetros. Então, e todo o resto, né? Então, aqui ele fala, o Jean-Baptiste Andriac diz que ela não parece ser destinada a ser exposta em altura, en hauteur. Fiel à tradição, a Pietà representa a Virgem Maria segurando seu filho após a descida da cruz. Lá ainda, o modelo romano, o modelo de Buonarroti, não parece longe. Cristo está deitado nos joelhos da sua mãe. A precisão anatômica é poussée, é profunda, é avançada, mais ainda que em Buonarroti. Ou mais exatamente, a precisão é comparável, mas Vitaliani, Mimmo Vitaliani, contrariamente ao seu predecessor, ao Buonarroti, não procura tornar o Cristo bonito. As sequelas da crucificação, em francês é crucifixion, as sequelas da crucificação estão visíveis na rigidez do corpo saturado de ácido lático. Paradoxalmente, traduzir a rigidez de um material duro como o mármore não é uma coisa fácil. Eu sei que o Michelangelo, eu tive a honra e o prazer de ver com a minha irmã Pietà de Buonarroti. E ficamos ali, horas olhando, né? Eu fui estudar o Michelangelo, ele procurou um mármore de Carrara que fosse creme, não é branco. E quando perguntaram por que ele queria um mármore que se parecesse mais com a pele, né? Pele dele, né? Os brancos. Então, é interessante esse detalhe, né, que a gente descobriu lá. Ela supõe, a Pietà do Vitaliani, supõe um ciséu de talento, de gênio, já que ela só se torna aparente pelo contraste. Contraste com l'apaisement, com a quietude, com a tranquilidade, com a paz do rosto, do meio sorriso nos lábios do homem, de Jesus. Vitaliani não procura tornar seu Cristo bonito, mas ele o é, apesar dele. Suas faces glabres, quer dizer que não tem imberbes, cavadas, creusées pela agonia, os olhos fechados, tout juste fermés, há pouco fechados, pela mão consoladora, pela mão apesante, pela mão tranquilizante da mãe, a mãe que fechou os olhos dele. Uma perturbadora impressão de movimento se dégage, emana da obra, lá ainda em oposição com a de Buonarroti, que era uma estátua hierática, solene, sagrada, de Buonarroti. Impressão que não tem nada de metafórica,
numerosos espectadores que a tinham fixado durante muito tempo juraram tê-la visto se mexer. Às vezes a gente, quando está rezando, isso acontece, né? Acho que Nossa Senhora está falando comigo. É uma coisa assim que, né? Já pedi tanto a ela, parece para mim, Maria, né? Não vou contar para ninguém, só para os meus amigos. Uma coisa importante a gente saber, a Pietà, tanto de Buonarroti quanto do Vitaliani, que é a ficção, não existiu, né? Nossa Senhora essa cena, né, não existiu. O contraste atinge o seu apogeu com a figura de Maria espetacular. Sempre, Maria, sempre. A mãe fixa o seu filho com um sorriso terno, uma estranha ausência de medo e de angústia, onde muitos buscaram a explicação do mistério. De novo ele usa a palavra hystérie, quer dizer, a explicação do mistério e do êxtase, do delírio. A Virgem, n'est que douceur, é apenas doçura. Uma mecha dos cabelos de Maria cai sob o seu véu na sua face esquerda. Son visage, o rosto, é de uma intensa serenidade, cheio desta vida que vient de quitter son enfant, que acaba de deixar o filho dela. Williams, o professor, especialista nessa, se corrige. Plutôt que da sérénité, antes do que serenidade, c'est presque de l'espoir, é quase esperança que se lê nos traços de Maria. A última emoção que se esperaria ver na estátua de Maria. Eu não acho que é a última, porque ela é a mãe dele, né? Então ela sabe, ou ela tem a intuição que não acabou ali, né? Que não acabou ali. Isso daria para a gente ficar conversando sobre essa representação, tanto de Buonarroti quanto de Vitaliani, que a gente entraríamos horas a fio, né? Mas eu gostaria muito, ainda não saiu aqui em português, né? Mas vai sair, com certeza, e é um livro magnífico. Mereceu o concurso. Queridos, e vocês merecem um 2004, Ângela, 2024, maravilhoso como vocês são. Muitos beijos, muitos, muitos. Tchau, queridos.